Hello again, America. This is John Henry Eden, your president. There are some things we should talk about. No vasto deserto pós-apocalíptico, onde as ruínas do mundo antigo ecoam o lamento dos caídos, uma sombra sinistra emerge das cinzas da destruição. Este é o Enclave, uma facção sombria e poderosa que se ergue das entranhas do caos, sempre determinado a moldar o destino da humanidade conforme sua própria visão distorcida. E em meio às ruínas da civilização perdida de Fallout, o Enclave ergue suas fortalezas impenetráveis, envoltas em segredo e mistério. Seus soldados, equipados com a mais avançada tecnologia e alimentados pela ideologia de uma superioridade genética, marcham impiedosamente em direção ao domínio absoluto sobre as terras devastadas. Mas, por trás das armaduras reluzentes, reside o verdadeiro rosto do Enclave, uma máquina de guerra insaciável, alimentada pela ambição desmedida e pela crença de que eles são os herdeiros do passado. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar os segredos do Enclave, uma das facções mais perigosas do universo de Fallout. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. O Enclave é uma organização secreta militar com descendência direta dos antigos membros do governo dos Estados Unidos pré-guerra e do complexo industrial militar. Eles afirmam serem os responsáveis legais do Estado e do poder. O Enclave é composto em sua maioria de descendentes de funcionários do governo e oficiais militares que tinham ligações com corporações poderosas, que se retiraram para a plataforma de petróleo Poseidon quando a Grande Guerra começou. Eles geralmente consideram que a maioria das pessoas nascidas fora do Enclave são mutantes e que só servem para serem destruídas. O Enclave tem o orgulho de ser uma das últimas facções da humanidade com raízes puras. Além dos Vaults criados pela Vault-Tec, eles são provavelmente a facção mais tecnologicamente avançada na Wasteland. Por causa dos efeitos da radiação e do vírus evolucionário forçado que se espalhou pelo povo da Wasteland, os membros do Enclave geralmente não consideram mais esses povos como realmente humanos, e por causa disso, os atacam imediatamente. Os habitantes da Wasteland, assim como as outras criaturas mutantes como supermutantes e ghouls, são considerados sub-humanos e só servem para ser usados como escravos, na melhor das hipóteses. E na pior, eles devem ser erradicados para que a verdadeira humanidade tome o seu lugar na real nação da América. Enquanto o Enclave e suas forças armadas alegam ser a continuação oficial do governo pré-guerra dos Estados Unidos e do exército, na realidade eles não têm mandato constitucional nenhum. E de fato, a única legitimidade que eles têm é que eles são bisnetos dos funcionários do governo e dos executivos de grandes empresas. Os cientistas do Enclave continuaram a fazer a pesquisa sobre armaduras da Power Armor, bem como a possibilidade de uso de Vertibirds avançados. E, portanto, são muito mais bem equipados do que a Irmandade do Aço, que só tem armas que sobraram da Grande Guerra. Uma das poucas organizações a sobreviverem na guerra, o Enclave tem suas raízes sedimentadas nos vários ramos do exército e governo dos Estados Unidos. Seus membros fundadores, em algum momento, entenderam que a guerra nuclear era inevitável. E por causa disso, eles acreditavam que a maioria da nação não sobreviveria, mas que se as pessoas importantes consideradas por eles sobrevivessem, eles poderiam se reagrupar rapidamente para assim destruir os seus inimigos e reconstruir o país. Embora não membros diretos do Enclave, diversas corporações influentes, tais como a Vault-Tec, fizeram lobby por benefícios que eles esperavam conseguir através dos contratos de guerra sancionados pelo governo. Baseado nas instalações de pesquisas do Enclave, a maioria dos líderes dessas corporações foi protegida e preservada.
Em 2073, com o escalar da corrida pelos recursos naturais remanescentes, os Estados Unidos conseguiram tomar a última fonte conhecida de petróleo cru, enterrada quilômetros abaixo da superfície no Oceano Pacífico. A empresa Poseidon Oil foi contratada para construir uma plataforma para assim extrair esse valioso combustível. Finalizado no ano de 2077 e com a nação no caminho certo para a devastação nuclear, o presidente dos Estados Unidos e vários outros membros do governo se refugiaram em múltiplas bases altamente fortificadas, todas com localização secreta espalhadas pelo continente. Muitos membros do enclave recuaram para locais remotos em outras partes do mundo quando as bombas caíram. Lá, eles perderam comunicação com o grupo principal, que estava agora localizado dentro da plataforma Poseidon, de onde os Estados Unidos planejavam a continuação da sua guerra contra a China. Enquanto o mundo era calcinado pelo fogo nuclear, o presidente e o enclave, remanescentes agora do governo americano do pré-guerra, assumiam a posição que haviam previsto. Eles eram a última organização conhecida que representavam a nação dos Estados Unidos. Os Vaults foram construídos pelo governo dos Estados Unidos e, como de acordo, o governo possuía total controle sobre eles. Ostensivamente, eles tinham como intenção permitir apenas cidadãos privilegiados a sobreviverem à Grande Guerra. No entanto, o projeto Vault possuía um objetivo secreto. O verdadeiro plano do governo para sobreviver à guerra nuclear era simplesmente encontrar outro planeta para se viver após a explosão da Terra. Uma nave espacial projetada para levar a raça humana até outro planeta estava em construção antes da guerra. Qualquer viagem para o espaço ou recolonização da Terra iria se provar de extrema dificuldade e implicaria em complicações imprevisíveis. Por isso, muitos Vaults foram projetados para ter algum tipo de falha crítica para testar como um americano médio lidaria com as várias circunstâncias. Por exemplo, o Vault 12, em Bakersfield, possuía uma porta defeituosa que não se fecharia completamente, permitindo assim a penetração de radiação mortal, o que levou à criação de uma população ghoul da Califórnia. O Vault 15 foi construído normalmente, mas era ocupado por uma mistura diversa de pessoas, para assim observar o tipo de tensão que surgiriam entre esses grupos. O Vault 13 deveria ficar selado por 200 anos, com o objetivo de testar os efeitos de isolação longa. Já o Vault 101 deveria ser fechado para sempre para observar a evolução das pequenas comunidades completamente isoladas do resto do mundo. Eventualmente, devido à mudança de planos por parte da liderança do enclave e por causa que a nave espacial foi totalmente destruída, o enclave abandonou o objetivo inicial de assentar em outro planeta. Para monitorar as populações que estavam servindo como cobaias, a plataforma de petróleo do enclave possuía uma vasta gama de equipamentos que permitia controlar todos os Vaults. Por exemplo, o enclave enviou um sinal para o Vault 8 após a Grande Guerra, levando-os a deixar seu Vault e assim construir a sua cidade. Essas ferramentas de monitoramento também permitiam que o enclave visse que a população do Vault 13 ainda estava intacta, embora isso fosse importante apenas muito tempo depois. Por um longo período após a Grande Guerra, o enclave ficou quieto em sua plataforma e bases, consolidando suas forças militares e trabalhando em tecnologias para conseguir a vantagem sobre quaisquer desafios em terra firme. Usando seus Vertibirds, o enclave enviou batedores por toda a Califórnia, o estado mais próximo da plataforma. Eventualmente, as tropas do enclave se depararam com a abandonada base militar de Mariposa, onde era conduzida a pesquisa do FEV, o vírus que havia criado os supermutantes. O enclave escavou a base usando o trabalho forçado de mineradores capturados nas regiões. Lá, eles eventualmente encontraram as cubas dos níveis inferiores, onde o vírus estava presente. O enclave coletou amostras para serem enviados de volta à plataforma de petróleo para análise e estudo. Durante as escavações, os mineradores foram diretamente expostos ao FEV e começaram a sofrer mutações que criaram a segunda geração de supermutantes. Os mutantes rapidamente subjugaram seus algozes, tomando suas armas e equipamentos, e deixando para trás seu primeiro exército mutante. Embora as coisas tenham ido mal em Mariposa, o enclave ainda tinha amostras do FEV que eles queriam. De volta à plataforma, os químicos da base começaram a trabalhar em um soro imediatamente. Lá, eles descobriram que era possível fazer do FEV uma toxina incrivelmente potente e letal, que afetaria apenas os mutantes. Mas, para a pesquisa progredir, eles precisavam de cobaias. Então, eles escolheram 2 grupos de teste, um limpo, de humanos puros, e outro composto de mutantes que viviam na Terra, sofrendo de radiação e exposição ao FEV por décadas. Essa amostra impura foi encontrada na população da tribo de Arroyo. O grupo limpo seria mais difícil de se obter. Eles enviaram uma força considerável até o Vault 13 e, lá, forçaram as portas do refúgio a se abrirem. Após eliminar uma parca resistência, os soldados levaram os cativos residentes do Vault 13 para a plataforma.
Justamente quando o enclave se preparava para lançar o veneno que mataria toda a população da superfície, um tribal, conhecido apenas como Chosen One, aportou na plataforma usando um cargueiro. Lá, ele libertou os sobreviventes de Arroyo e do Vault 13 e iniciou a sequência de autodestruição da base, salvando o mundo do destino horrível que o enclave havia planejado. E embora o enclave tenha sobrevivido à destruição da plataforma, qualquer traço do presidente interino da época foi apagado da história. Enfraquecidos e sem liderança, os remanescentes do enclave na Nova Califórnia foram forçados a uma luta contra a Irmandade do Aço e a NCR, e assim foram quase que totalmente destruídos. Os líderes da época fugiram até as ruínas de Washington DC, onde eles ocuparam a base de Raven Rock. Aqueles que ficaram foram caçados pela Irmandade e pela NCR, a Nova República da Califórnia. De tempos em tempos, surgem histórias de veteranos idosos do enclave que ainda são presos e executados. Em Washington DC, um mainframe chamado Zax foi instalado em Raven Rock para garantir a continuidade do governo. Quando o presidente foi evaporado, o Zax criou uma persona, chamado John Henry Eden, para assim assumir o posto e a autoridade sobre as forças na Califórnia. Augustus Alton foi escolhido como oficial comandante das Forças Armadas, eventualmente sucedendo seu pai, e uma série de iBots foram enviados para perambular pela Wasteland, espalhando esperança e patriotismo. Eden poderia então disseminar sua retórica pró-governista, com a promessa do retorno da América como uma terra de lendas, uma terra de cercas brancas, beisebol, torta de maçã e a dominância global americana. O plano secreto de Eden era governar os Estados Unidos de seres puros, livres de qualquer mutação. Na região, eles descobriram um experimento científico promissor, conhecido como Project Purity, e sabiam que a hora de atacar havia chegado. As forças armadas do enclave, então, deveriam retornar a Jefferson Memorial, controlando o suprimento purificado de água. A partir disso, eles controlariam a Capital Wasteland e, eventualmente, o resto de todo o país. Isso você pode ver em Fallout 3. Os soldados ocuparam o purificador e estabeleceram sua presença nos ermos, erguendo entrepostos e postos de reforço, iniciando um conflito direto contra a Irmandade do Aço. Após recuperar o GEC do Vault 87, Eden tentou recrutar um indivíduo conhecido como Lone Wanderer para servir como agente duplo e, ao mesmo tempo, buscando infectar o suprimento de água com o FEV modificado. Quando a Irmandade tomou o Jefferson Memorial, Alton foi derrotado pelo Lone Wanderer e até agora não se sabe se ele sobreviveu ao encontro. Em Fallout 4, o personagem Deacon implica que o Lone Wanderer ativou o Projeto Pureza e não infectou a água com o FEV. No entanto, ainda não sabemos da verdade. O destino definitivo do enclave em si, assim como seu exército após os eventos da Capital Wasteland, continua um mistério. Após a destruição de Ravenrock, o enclave tentou uma série de retiradas táticas, perdendo força em Capital Wasteland significativamente. Agora, tendo de lidar com soldados descontentes, campos decadentes e nenhuma comunicação entre si, o exército convencional foi sofrendo com a carência de recrutas e o silêncio do alto comando. Porém, um pequeno contingente de soldados habilmente treinados previamente foi postado em locais secretos e remotos da capital. Todavia, em 2281, na costa oeste, alguns sobreviventes ainda existem nas fronteiras do território da NCR, mantendo-se em segredo o máximo possível. Um grupo de soldados de elite do enclave, conhecidos como os Remanescentes, partiram para o Mojave Wasteland, onde a NCR não é tão proeminente, por conta da presença da Legião de César. Se eles se juntaram ao Courier, ou esse foi um resultado apenas da batalha, tudo isso permanece desconhecido. Enquanto as cinzas do apocalipse continuam a se dissipar, e o eco das batalhas desaparece na vastidão do deserto, o vídeo chega ao seu desfecho. E enquanto nos despedimos desse mergulho profundo nos mistérios do enclave, olhamos com esperança e expectativa para a nova série Fallout da Amazon Prime. Lá, esperamos ver a possibilidade de testemunhar as intrigas e conspirações do enclave. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.